nem todo problema é real, filho. Às vezes você entra num espiral de autodegradação, sabe? De ficar se martirizando e, porra, não, sabe? Tá tudo incerto na sua cabeça, tá tudo, porra, tudo dando errado, ou você nota de uma forma muito excessiva a ausência de vários aspectos da sua vida. Aí fica aquele, não, eu preciso disso, ou eu preciso daquilo, pra minha vida ser um pouquinho melhor, eu preciso de tal coisa. E você fica nesse ciclo repetitivo. E parece que você sempre tem um problema, sabe? Você está sempre necessitando de resolver algo, porque você não consegue estar em paz, estar bem, estar concentrado e direcionado para o que precisa ser feito ou para o que realmente almeja fazer, mas sempre tentando tapar um buraco. E esse buraco é emocional, não é real, não é algo que pertence à realidade material, ao mundo físico. É algo que existe apenas aqui na sua cabeça. Às vezes você, porra, parece que nada mais faz sentido, que você está perdido de uma maneira extrema, que pô, você tenta organizar os pensamentos, só que eles ficam de uma forma emaranhada, tão forte que, porra, parece impossível para você resolver por conta própria. Você tenta achar uma linha de raciocínio para construir uma ideia própria, mas aquilo parece difícil de uma maneira que, porra, quase impossível. É tudo emocional, filho. É tudo psicológico, sabe? Eu até então, pouco tempo e tudo mais, eu não olhava por esse aspecto. Eu achava que, pô, às vezes os meus problemas eram reais ou que era tudo mental também, alguma coisa assim. Não, se eu tô emocional é porque eu sou emocional. Se eu tô energizado é porque eu sou energizado. Se eu tô de uma tal maneira é porque eu sou dessa maneira. Mas não é. Nós temos comportamentos, esses comportamentos são frutos de emoções, de temperamento, de como estamos no nosso temperamento no momento em questão. Nós somos seres emocionais, seres humanos que são emocionais. E isso envolve diversas emoções. Envolve a alegria, a tristeza, sabe? Uma capacidade de centralização ou um desfoco total, sabe? Amenidade, sabe? Um desgosto pela vida ou uma alegria tremenda, um tesão tremendo pela vida. É tudo emocional. E o nosso comportamento, tanto quanto a nossa maneira de pensar, a nossa perspectiva da vida e diversos outros aspectos são totalmente influenciados por essas emoções, por como que está o nosso emocional no momento, por como que está o nosso psicológico no momento. Um influencia o outro, sabe? Um sem o outro fica desconecto, fica ameno e pode causar um prejuízo tremendo para a sua vida. Se o seu emocional e o seu psicológico estiverem desconectados um do outro. Então, às vezes a gente acha que, pô, nós tomamos uma atitude porque ou nós somos aquilo, nós somos aquela atitude, nós somos daquela maneira e por isso tomamos aquela atitude. Mas na verdade, a maioria das vezes, as atitudes que nós tomamos são apenas consequências de um estado emocional que a gente está. São apenas consequências de um estado emocional que nós estamos. Então, através disso se entende que o estado emocional que nós nos encontramos no momento é muito mais importante do que muitos aspectos. Mas eu diria que ambos têm um nível de importância tão relevantes que nós deveríamos focar muito nisso. Que são como está o nosso emocional e o nosso psicológico. O psicológico eu me refiro a forma de ver o mundo que você cultivou na sua própria mente. Porque na maioria das vezes nós cultivamos uma forma de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas, de enxergar as coisas de uma maneira inconsciente. E muitas vezes essa maneira de enxergar o mundo está totalmente desconecta da realidade e tende a nos prejudicar mais do que ajudar. Então, nós temos que parar um pouquinho e analisar, como que é a maneira que eu enxergo o mundo, que eu opto por utilizar como ótica para
observar a realidade. Porque independente de qualquer coisa, a nossa visão sobre a realidade, sobre o mundo, nunca vai estar 100% correta. Porém, ela pode estar alinhada o mais perto, o mais próximo possível, de uma maneira que pode ser mais benéfica para nós e para os outros que estão à nossa volta. Então, a nossa forma de ver o mundo nunca, eu posso dizer que nunca, estará 100% próxima à realidade. Mas nós podemos sim nos aproximar um pouco mais da realidade do que da imaginação apenas, do nosso próprio imaginário, daquilo que nosso próprio imaginário cria através das experiências. Então, eu acredito que é algo muito importante nós trabalhar essa questão. Às vezes a gente tenta resolver problemas emocionais, psicológicos, colocando pessoas na nossa vida, ou adquirindo bens, sabe, fazendo compra e tudo mais em compulsões, ou ingerindo muito alimento, vícios degradantes, entre diversas outras maneiras, só para tampar aquele vazio ou tampar aquela ferida, ao invés de pegar e olhar para o ponto principal da questão, o que causa a dor, o que causa o problema, que é o emocional e o psicológico. Olhar e perceber qual a ótica que nós usamos para enxergar a vida, enxergar o mundo, enxergar as pessoas e ver se não estamos fazendo isso de uma maneira errônea, porque certamente estamos. Certamente estamos. E aí não é uma questão de quem está mais certo sobre a forma de enxergar a vida, mas quem consegue utilizar isso de uma maneira mais eficiente para a própria vida e para a vida alheia, para se beneficiar e beneficiar a sociedade, aqueles que são importantes para si, aqueles que estão ao entorno de si próprio, sabe? Utilizar aquilo da melhor maneira, porque se a gente olha tudo com um olhar muito pessimista, isso nos prejudica emocionalmente. Então a gente tende a ficar mais depressivo, mais cabisbaixo. Isso afeta no nosso comportamento. Que também se é capaz de observar no resultado que isso gera para outras pessoas que estão à nossa volta, para outras pessoas que têm um impacto real com o nosso comportamento, com as nossas emoções, sabe, com as nossas questões. Então, olhar para essa forma que a gente observa o mundo e falar, não é muito bem assim, sabe? Eu acredito sim que eu estou olhando com um olhar muito enviesado e às vezes muito para o mal ou muito para o bem. E talvez se eu dar uma regulada aqui nessa maneira de enxergar, ressignificar alguma coisinha aqui, isso seja muito mais benéfico para mim mesmo, tanto na minha forma de levar a vida, quanto nos meus resultados. E a questão emocional, eu acredito que não é uma questão de tentar se regular, mas de se fortalecer emocionalmente. Porque, diferente do psicológico, que é uma coisa que você consegue trabalhar e modular a sua forma de pensar, o emocional, você tem que se tornar capaz de ser mais, como eu posso dizer, ser alguém mais capaz de não sofrer tanto impacto emocional assim com uma fragilidade muito forte. Porque muitas vezes uma coisinha ou outra já nos desestabiliza emocionalmente de uma maneira significativa. Então é mais sobre conseguir ganhar mais força, mais poder, sabe? Rigidez talvez emocional. E isso pode ser visto de uma maneira errônea, de uma maneira ruim, só que eu acredito que não. Ter um pouco de rigidez emocional é algo bom, que tende a te favorecer mais que prejudicar. Por quê? Porque se você é muito emocional, muito frágil emocionalmente, qualquer coisinha te deixa muito contente ou muito deprimido. E isso não é bom para os dois lados, sabe? Qualquer coisinha consegue te dar um pico emocional, seja para o lado positivo ou negativo. Isso não é bom, não é bom. Você tem que ser um pouco mais centrado ao nível de ter a capacidade de conseguir, independente, sabe? Se me elogiam ou se me degradam através das palavras, independente, estão me elogiando ou me criticando, eu sigo a mesma linha que eu estou seguindo, sabe? Eu mantenho a minha linha de raciocínio, a minha forma de observar as coisas e o percurso que eu estou traçando na minha vida. Eu mantenho, independente se estão me elogiando ou me criticando, se me amam ou se me odeiam, se me fazem mal ou se me fazem bem, se me querem perto ou se me querem longe, independente, sabe? E eu consigo regular essa questão emocional de, eu não ficar sofrendo por conta disso.
Porque se você fica sofrendo por conta disso, isso acarreta em muitas outras questões que pode te trazer a depressão, que pode te trazer a ansiedade, sabe? E a depressão é uma coisa muito forte, que afeta de fato a vida das pessoas, só que a ansiedade é algo que acontece muito mais, sabe? Às vezes a gente menospreza um pouco a ansiedade, sabe? Banaliza a ansiedade, só que é uma coisa que afeta a maior parte da população. E a ansiedade te prejudica de infinitas maneiras, te impossibilitando de conseguir realmente desfrutar da vida, desfrutar do momento presente, sabe? Você fica sofrendo por antecedência, pelo futuro, pelas suas questões, pelos seus projetos, pelos seus medos. Você fica sofrendo por antecedência e não consegue desfrutar do hoje, sabe? Não consegue traçar um percurso e, bancar aquele percurso, porque o medo toma conta de você, entendeu? O medo de falhar, o medo de ser alvo de chacota, ou N coisas. Então, ser fraco emocionalmente te acarreta muitas coisas prejudiciais, mais prejudiciais do que benéficas. Então, existe sim essa característica de que você tenha que ser mais forte emocionalmente, mais rígido. Isso não é uma coisa negativa, é uma coisa extremamente positiva para você e para as pessoas que estão próximas de você. Sejam pessoas que dependem de você ou que você gosta que estejam perto de você. Porque se você é fraco emocionalmente, isso afeta o comportamento que você possui, isso afeta diretamente as pessoas que estão à sua volta, fazendo com que elas sofram ou com que elas não queiram mais estar tão próximas assim de você. Isso não é uma coisa boa, não é mesmo? Bom, era só isso que eu tenho para dizer nesse vídeo. Fica com Deus. Até o próximo.